Paz, sou o pastor Adejana Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Estamos estudando a Epístola aos Efésios e hoje, a lição de hoje é baseada em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. A intercessão pelos Efésios. Bem, primeiramente nós podemos observar na expressão que está aí no versículo de número 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode observar essa expressão por esta causa. Essa expressão por esta causa que aparece aí no versículo 14, ela é resultado de uma digressão que tinha começado lá no capítulo 3 e o versículo 1. Então a expressão por esta causa, a expressão causa aí está se referindo àquela que está no capítulo 2. Bem, o que nós vemos então aqui nesse texto? Nós vimos então aqui nesse texto uma oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz duas orações na Epístola aos Efésios, depois de profundas revelações, ele faz duas orações. E uma delas é essa aqui, a segunda oração, é a que está aqui no capítulo de número 3. Né? Podemos então observar como é que o apóstolo Paulo ele incluía nos seus escritos a oração, ou seja, a oração fazia parte da teologia de Paulo. Paulo ele não apenas teologizava, mas Paulo teologizava também através da oração. Essa oração aqui que o apóstolo Paulo relata aqui nesse texto, ou faz aqui nesse texto, Paulo estava na cadeia. A Epístola aos Efésios faz parte das epístolas da prisão. E isso é algo muito interessante na vida do apóstolo Paulo. Mesmo na prisão, mesmo algemado, o apóstolo Paulo, ele não olha para as suas necessidades físicas, para as suas necessidades materiais, as suas necessidades urgentes, mas o apóstolo Paulo está preocupado com a vida espiritual dos cristãos e também com a vida da igreja. Aqui nós observamos também que o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele não tinha uma vida inativa. Paulo, fora da prisão, ele estava evangelizando, pregando o evangelho. E dentro da prisão, impossibilitado de fazer isto, ele então se dedicava a escrever e também a orar. Isso mostra então como que o ministério de Paulo foi um ministério frutífero. Tanto fora da prisão, quanto dentro da prisão, Paulo estava ativo. Nesse caso aqui, ele está se dedicando à oração. A instrução e a oração. Paulo associava a instrução, orientação, ensino bíblico ou ensino escriturístico com a prática da oração. Isto quer dizer, então, que aqueles que se dedicam, então, ao ensino, sejam eles uma classe escola dominical, ou sejam teólogos, eles devem, então, também orar. Não é possível, então, separar a vida acadêmica da piedade, da oração. Não devemos separar a pregação da oração. Então, nós temos aqui a oração do apóstolo Paulo. Né? Então, veja essa expressão por esta causa. Essa expressão por esta causa, então, é produto de uma digressão que Paulo tinha deixado lá no capítulo 2. Observe bem logo em seguida que Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos. Observe bem essa expressão que aparece aí no texto, me ponho de joelhos. Ou seja, aqui nós podemos observar então nesse versículo de número 14, a postura do apóstolo Paulo na oração. Paulo disse, por causa disso me ponho de joelhos. O costume dos judeus, né, às vezes, era orar em pé. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele se dedicando à oração, ou ele orando, e utilizando a expressão me ponho de joelhos. Isso mostra então uma atitude de reverência. Nós não podemos sacralizar a postura física com que devemos orar, ou seja, não podemos tornar apenas uma postura física como elemento para a oração. Nós podemos orar em pé, podemos orar sentado, podemos orar ajoelhado, podemos orar andando, podemos orar deitado. A Bíblia em nenhum momento ela sacraliza a postura da oração. É muito comum em alguns momentos se orar ajoelhado. Essa se tornou uma prática comum no cristianismo. No entanto,
essa postura da oração, ela está mais relacionada à condição, então, do coração. Então, Paulo diz, me ponho de joelhos, né? Essa expressão que aparece aí. Sugere, então, uma atitude de submissão, de reverência e também de paixão intensa. Esse de joelhos aparece em alguns momentos na Bíblia. Daniel 6:10, Atos 20:36, Salmo 95, 1-6. Bem, em segundo lugar, nós observamos, ainda no versículo de número 14, olha o que o apóstolo Paulo diz, por esta razão eu me coloco de joelhos, ou eu me prostro, ou me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Veja, primeiramente Paulo então se coloca de joelhos, e em segundo lugar, Paulo ele se coloca de joelhos perante o Pai. Observe bem então essa expressão, perante o Pai. E Paulo diz assim, de quem toda a família na terra recebe o nome. Essa toda a família na terra recebe, no céu e na terra recebe o nome, Paulo está falando então aqui da igreja em seus dois aspectos. Paulo está falando da igreja militante na terra e Paulo está falando também da igreja triunfante no céu. É por isso que ele usa a expressão família no céu e na terra recebe o nome. Ou seja, não importa se estão nos céus ou na terra, formam apenas uma família. Ou seja, estão inscritos então no livro da vida. E Paulo mostra então, nesse texto, que Deus é o Pai de toda essa família. Seja a família que está nos céus ou na terra, formam uma só família e Deus é o Pai. E Paulo então está se dirigindo a este Pai. Então está em foco aqui a paternidade de Deus, né? A ideia então é de quê? De ousadia, de acesso, de confiança. Paulo então se dirige nessa oração a Deus então como Pai. Ou seja, a paternidade de Deus então está em foco aqui nesse texto. É um Pai de todos, é o Pai único, é um Pai perfeito e é um Pai que atende às necessidades então dos seus filhos conforme o que eles precisam e conforme também a sua soberana vontade. Então, Paulo diz aí, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o segundo elemento que nós podemos, então, destacar aí nesse texto. Outro elemento que podemos observar está no versículo 16. Paulo diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Antes da gente observar o conteúdo da oração de Paulo, nós observamos no início do versículo 16 que Paulo nos mostra que a confiança que ele tinha da resposta da oração e do suprimento das necessidades, do fato do elemento que ele vai pedir na oração, é exatamente as riquezas da glória de Deus. Ou seja, Paulo então vê que Deus pode atender às necessidades e suplica que Deus atenda às necessidades das quais ele vai solicitar, ele vai pedir, segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus, ela é rica, a glória de Deus, o que significa a glória de Deus? A glória de Deus é o fulgor pleno de Deus, de todos os atributos de Deus. Deus ele tem vários atributos e o conjunto desses atributos de Deus formam então a glória de Deus, né? A glória de Deus então é esse fulgor, é esse brilho que é produto então da reunião, do conjunto dos atributos de Deus. Ou seja, nós podemos então nos dirigir a Deus como Pai, segundo então as riquezas da sua glória, ou seja, os recursos que Deus tem para nos atender, eles são muitos, eles são inesgotáveis. É isso que Paulo quer mostrar então quando ele diz aqui a expressão segundo as riquezas da sua glória. Então ele se dirige a Deus como Pai, ele se dirige a um Pai que é cheio de glória e ele se dirige então a um Deus que tem recursos inesgotáveis para atender o pedido dele. Os recursos que Deus tem nunca se esgotam, eles são abundantes, eles são inesgotáveis. Bem, logo em seguida nós temos então agora o conteúdo da oração de Paulo. Observe bem então agora no versículo 16.
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo então pede que os cristãos sejam fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo então, ele suplica para que o poder interior, através do Espírito Santo, se manifeste na vida dos cristãos. Então, podemos observar essa expressão fortalecidos e a expressão seu espírito no homem interior. O que é esse fortalecidos aí e seu espírito no homem interior? Aqui está em foco o poder espiritual. O poder espiritual que é a marca de todo cristão que se submete à palavra e também ao Espírito de Deus. Esse poder que Paulo está falando aqui, ele não está disposto apenas para uma classe especial de cristãos, mas ele está disponível para todos aqueles e todos os cristãos que disciplinam a sua mente, o seu espírito, que estudam de fato a palavra e procuram então compreendê-la e também vivê-la. O homem exterior, ele pode se tornar fraco. O homem exterior, com o decorrer do tempo, ele pode estar fragilizado. No entanto, o homem interior, o homem espiritual, ele pode se revitalizar, ele pode se tornar mais forte com o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo presente no homem, no interior do homem, ele revitaliza, ele torna o homem mais forte, ele fortalece o cristão submisso, o cristão obediente, o cristão comprometido, o cristão, então, que obedece e que lê as Escrituras. Paulo, então, ora pedindo poder. Isso aqui é um elemento muito importante que você pode contextualizar com seus alunos. As orações de hoje, especialmente orações feitas utilizando a mídia, enfim, somente orações tendo em foco a prosperidade, somente curas, somente elementos materiais. Mas Paulo observa aqui que ele é bem específico com o elemento espiritual, né? Paulo fala do poder do Espírito Santo. Paulo fala em ser fortalecido com o poder do Espírito Santo no homem interior. Isso é um elemento, então, fundamental em nossas vidas. Nós precisamos, então, deste fortalecimento interior pelo Espírito Santo. Por quê? Porque do diabo ele é astucioso. O homem interior aqui se refere à mente, ao coração, à vontade. Nós só podemos ter a mente, o coração e a vontade, que é o homem interior que Paulo chamou aqui. Nós só podemos, então, ter esses elementos como vitoriosos se nós dependemos, então, do poder do alto para santificá-los. Então, nós estamos em uma luta contra o diabo, ele é astucioso, ele utiliza-se de astúcia para atuar em nossa mente, em nosso coração, em nossa vontade, e nós precisamos, então, do poder do Espírito Santo em nosso ser, para nós vivermos, então, em santidade. É esse o pedido, então, que o apóstolo Paulo, então, ele faz aqui no texto. Então, fortalecidos com poder. Continuando, Paulo disse assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. O outro elemento que Paulo pede aqui é que Cristo habite em nosso interior ou em nosso coração, pela fé em nosso coração. Então nós precisamos ser fortalecidos com o poder e nós precisamos ser habitados por Cristo. Ou seja, o cristão que é fortalecido pelo poder do Espírito Santo, ele consequentemente é habitado também por Cristo. Aqui nós temos algumas palavras no grego que nós devemos então refletir, né? A palavra habitar. Paulo está dizendo aí que Cristo habite. Existem duas palavras no grego para habitar. Uma é a palavra paroikel e outra é a palavra katoikel. A palavra paroikel, ela quer dizer habitar como estrangeiro. Era utilizado para uma pessoa que era peregrino, mas que estava morando longe da sua casa,
uma pessoa peregrino que estava morando longe da sua casa, então o termo era paroikel. Mas a segunda palavra, que é a palavra katoikel, ela quer dizer no sentido de estabelecer-se em um lugar, ou seja, é morar de caráter permanente, né? É morar de caráter permanente. Então, quando Paulo disse aqui que Cristo habite, no versículo de número 17, habite pela fé no vosso coração, a palavra que utiliza aqui é a palavra katoiken, que o texto então está relacionado à residência. Não é um alojamento, é uma residência. Uma coisa a pessoa está alojada, ela está alojada não é em caráter definitivo. A pessoa está alojada é diferente de estar morando em caráter definitivo. É um viajante, por exemplo, que pernoita em algum lugar. Então, não é essa a ideia aqui do termo. Aqui está falando de morar de caráter permanente. Isto fala, então, de quê? Uma pessoa que mora em caráter permanente, uma pessoa que está na sua casa, ela se sente à vontade. Uma coisa é você estar na casa do outro, outra coisa é você estar na sua casa. Na sua casa você se sente bem, na sua casa você se sente à vontade. E no nosso coração aqui, Paulo está dizendo que ele deseja, que a oração dele é para que Cristo habite em nosso coração. Ou seja, para que katoikel, Cristo habite de forma realmente plena, que Cristo habite morando, se sentindo à vontade, se sentindo em casa em nosso coração. Essa é a ideia que Paulo quer transparecer então aqui para nós. Então ele ora para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo, e ele ora para que Cristo também habite em nossos corações. Logo em seguida, Paulo ora ainda no versículo 17, diz assim: a fim de estando arraigados e fundados em amor. Paulo então ora para o nosso aprofundamento do amor fraternal. Observe bem nesse final do versículo 17 que Paulo usa duas expressões, a expressão arraigados e a expressão fundamentados. Olha bem essas duas palavras que aparecem aí no texto. A palavra arraigados está relacionado à planta, à árvore. É um termo que procede então da botânica. Mas a palavra fundamentados é um termo que está relacionado à arquitetura. Então, Paulo usa essas duas expressões aí. Para uma árvore estar firme, ela precisa estar arraigada. Para uma construção estar firme, sólida, um edifício, ele precisa estar fundamentado, bem fundamentado. Ou seja, uma planta precisa estar bem arraigada no solo, da mesma forma que um edifício precisa estar bem fundamentado também no solo. Uma planta só vai estar firme e extrair os nutrientes se ela estiver enraizada. Da mesma forma também um edifício. Ou seja, a solidez de um edifício, a segurança de um edifício depende da solidez de um edifício. Um edifício só pode ser seguro para cima se ele estiver sólido embaixo. Então, Paulo utiliza aqui essas duas imagens, essas duas figuras, né, da planta e também do edifício. Paulo, então, deseja que os cristãos estejam arraigados e fundados em amor. Aqui está em foco, então, o amor cristão. Na segunda parte do comentário, o comentarista aborda um pouquinho sobre o amor. O cristão deve estar arraigado e fundamentado no amor cristão. Aqui mostra, então, o amor como uma virtude cristã. Ao longo da Bíblia, a Bíblia fala muito sobre o amor. O resumo da lei era o amor, da lei dos profetas. O sinal de que os discípulos seguiam de fato a Cristo era também o amor, João 13:35. O amor também nos é apresentado na Bíblia como uma prova da filiação de Deus. 1 João 4:7. Quem não ama não é de Deus, ou não conhece a Deus. E também em 1 João 3,17, o amor é expresso através de atitudes corretas. O amor, inclusive em 1 Coríntios 13 e o versículo 13, é ele que norteia o fruto, então, do Espírito e que permanece para sempre. Então, Paulo diz aqui que os cristãos devem estar arraigados e fundados em amor.
Prosseguindo, o apóstolo Paulo diz assim: e poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo suplica que os cristãos não tenham apenas o amor fraternal, mas que eles possam também compreender o amor de Cristo. É isso que ele diz no versículo 18 e o versículo 19. E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala de compreender, o desejo dele é que os cristãos compreendessem o amor de Cristo na sua plenitude, e ele está orando por isso, ele usa algumas expressões para mostrar a totalidade desse amor. Ele fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. Certamente o apóstolo Paulo, quando utilizou esse termo aqui, ele queria de fato mostrar a imensidão e a perfeição desse amor, né? Certamente não são 4 características diferentes do amor de Cristo. Certamente o objetivo de Paulo aqui nesse texto é um esforço que Paulo está fazendo através da linguagem para sugerir então a imensidão e a perfeição do amor de Deus, ou do amor de Cristo. Nós precisamos então compreender o amor de Cristo na sua totalidade. Precisamos compreender o amor de Cristo nas suas dimensões. É interessante nós observarmos que essas expressões, inclusive o Dr. Russell Shedd, um teólogo, né, já falecido, muito conhecido aqui no Brasil, em seu comentário, ele falou acerca dessas expressões, e é muito interessante a forma que ele colocou, o Dr. Russell Shedd: a largura do amor de Cristo, ou seja, abrange toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Isso seria então a largura. O comprimento aponta para o tempo. Isso começa no Éden, disse o Dr. Russell Shedd, após a queda do homem, até o fim, quando Jesus voltar. Também conhecer a altura. Isso quer dizer que o amor de Cristo, ele vem do mais alto do céu e desce às partes mais baixas, então, da terra e até do inferno. E também a profundidade, ou seja, disse o Dr. Russell Shedd que o amor, então, de Cristo, ele chega até os piores pecadores, né? Nenhum pecador rebelde, seja ele quem for, não há ninguém que não possa ser alcançado por essa tão grande salvação. Então, o texto diz aí para nós conhecermos, então, todas as dimensões do amor de Cristo. Então, isso mostra como o amor de Cristo é intenso. A revista comenta, colocando o subtítulo: A Intensidade do Amor de Cristo. Bem, logo em seguida, o apóstolo Paulo diz ainda, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Observe essa expressão, cheios de toda a plenitude de Deus. Essa expressão, toda a plenitude de Deus aqui, que o apóstolo Paulo ele utiliza, não quer dizer que, quando ele fala aí, cheios de toda a plenitude de Deus, não quer dizer que nós vamos nos tornar um ser divino. A ideia, então, aqui do termo é a pessoa ser forte espiritualmente, ser compelida pelo amor divino, ou pelo amor de Deus, a ponto dessa pessoa ser totalmente dominada pelo Senhor. Quando isso acontecer, a pessoa vai eliminar, então, o seu eu por completo. Ou seja, a compreensão humana a respeito da plenitude, então, de Deus é possível no sentido dela, então, conhecer, através de Cristo, o poder, a majestade, a sabedoria, o amor, a misericórdia, a paciência, a bondade, tudo aquilo que Ele é ou que Ele faz. Nós só podemos, então, experimentar essa grandeza de Deus em nossas vidas como resultado de uma devoção a Ele. Então, o desejo de Paulo é que os cristãos fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais uma vida de devoção, mais nós podemos então ser tomados por essa plenitude de Deus. Logo em seguida, Paulo então diz no versículo 20:
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja bem agora, nesse texto, que o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, já concluindo a oração, ele conclui a oração crendo, e aí ele faz uma espécie de uma doxologia, que Deus, ele é poderoso. Ele mostra aqui nesse versículo de número 20, né, e 21, ele enfoca a capacidade que Deus tem de responder orações. Veja que ele dirigiu a oração a Deus, veja o conteúdo da oração, e agora veja no versículo número 20, como é que Paulo mostra aí a capacidade que Deus tem de responder a oração. Então ele diz que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. John Stott, que foi um grande teólogo inglês, já falecido, no seu comentário, ele comenta isso de forma muito interessante, né? John Stott, comentando então esse texto, olha bem como é que John Stott colocou, comentando essas 7 etapas que são abordadas aqui no versículo 20 e 21. Primeiro, Deus é poderoso para fazer. É o que o apóstolo Paulo diz. Por que Deus é poderoso para fazer? John Stott diz, pois ele não está ocioso, inativo nem morto. Então ele é poderoso para fazer. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Por quê? Disse John Stott. Porque ele escuta a oração e a responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Por quê? John Stott disse, pois ele lê nossos pensamentos. Deus é poderoso, em quarto lugar, para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Por quê? Diz John Stott, pois ele sabe de tudo e tudo pode realizar. Em quinto lugar, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mais. John Stott então diz, porque as suas expectativas são mais altas do que as nossas. Deus então pode fazer mais, porque as expectativas de Deus, elas não são limitadas como as nossas. Em sexto lugar, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por quê? Diz John Stott, porque a graça não é dada por medidas racionadas. Ou seja, Deus pode dar muito mais, pode responder de forma muito mais abundante, porque Ele não dá a graça por medidas racionadas. E em sétimo lugar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. John Stott diz, pois Ele é o Deus da superabundância. Então veja como de forma magistral John Stott colocou aí, comentando então a capacidade de Deus responder orações. Então você não está diante de um Deus pequeno, mas diante de um Deus grande, que pode responder às suas orações, às nossas orações, de forma surpreendente, de forma muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí Paulo conclui dizendo, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre amém. Ou seja, Paulo então conclui essa oração e essa doxologia, né, a Deus, fazendo uma doxologia a Deus que responde orações. Pois ele diz assim, a esse seja glória então na igreja, a ele seja então glória. Vejam bem essa expressão, a ele seja a glória. Somente então, quando seus filhos chegarem a esse nível de fidelidade a Cristo, então Cristo será totalmente glorificado com a honra que merece em sua igreja. Né? Quando eles chegarem então a esse nível. A revista também faz um comentário sobre isso, né? na parte final da terceira parte, falando sobre a glória devida a Deus. Então, o que nós podemos ver nessa oração então aqui de Paulo? Nós podemos ver que foi uma oração muito ousada que Paulo faz. Aliás, Paulo foi sempre muito ousado no poder do Espírito, tanto nos atos, como também no escrito, como também na oração. Foi uma oração então muito ousada que o apóstolo Paulo então fez. Então, recordando, nós podemos então destacar. Paulo ora de forma reverente, de joelhos. Paulo ora perante o Pai, isso está no versículo 15. O conteúdo da oração de Paulo era para que os cristãos pudessem
ser fortalecidos pelo poder do Espírito no homem interior, que o Espírito Santo atuasse no interior dos cristãos. Paulo orou também para que Cristo habitasse de forma permanente pela fé no coração. Paulo orou também para que os cristãos estivessem arraigados e fundados em amor, está em foco o amor fraternal. Paulo também orou para que eles pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecesse o amor de Cristo, que inclusive Paulo diz que excede todo o entendimento, ou seja, que vai além da lógica humana, da razão humana, e que eles fossem também cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, que eles então conhecessem a plenitude de Deus. Quando isso acontecesse, o eu seria eliminado e Deus passaria então a dominar completamente o ser dos cristãos. E ele termina no versículo 20 e 21, fazendo uma doxologia, falando então que Deus é poderoso para responder esta oração e responder de forma muito mais abundante. E ele conclui fazendo então, conclui a doxologia dizendo que a esse, ou seja, a Deus, glória então na igreja através de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Que você possa então explorar esse texto, destaque os elementos principais, é um conteúdo muito rico, tem termos teológicos aqui que você pode aprofundar para levar para os alunos de forma mais clara, vários termos teológicos que você pode aprofundar aqui. E lembrando sempre de trazer de forma simples, singela, para que os alunos então possam de fato conhecer e aplicar então isso à vida cristã dos alunos. Quem sabe muitos que estão ali diante da aula, na sala de aula, eles estão passando por dificuldades, estão enfrentando provações, estão sofrendo tentações e precisam então desta ação do Espírito Santo no homem interior. Então leve sempre para a questão prática, fazendo as devidas aplicações e regando sempre isto com oração. Não esqueça de ler o texto bíblico, de orar, para que Deus, que inspirou a palavra, possa lhe dar também inspiração para você comunicar essas verdades de forma eficaz, de forma eficiente. Portanto, que Deus o abençoe e que a palavra de Deus fale melhor em nossas vidas e em nossos corações. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.